gente vai falar um pouquinho como foi a implantação do BIM dentro da Concremat, o que a gente passou, o que a gente teve de dificuldades e como que foi essa implantação para o setor de projetos, que eu tomo conta, e o setor de construção e obra que o Leonardo toma conta. Bom, como foi falado, meu nome é Leonardo, sou arquiteto urbanista, especialista em BIM para infraestrutura. Estou na Concremat já há mais ou menos 7 anos e hoje trabalho com o BIM com foco em construção, operação e manutenção dentro da Concremat. O Lucas também é arquiteto urbanista. Se quiser complementar. Eu sou arquiteto, eu sou pós-graduado também de gerenciamento em BIM e trabalhei em algumas empresas fazendo implantação de BIM já. Sempre trabalhei no setor de óleo e gás, infraestrutura, edificações, e hoje eu estou na parte de infraestrutura e saneamento dentro da Concremat, que o nosso maior portfólio é esse. Posso aqui fazer um pouco da apresentação da Concremat. A Concremat é um grupo de 70 anos de experiência na área da construção e engenharia civil. A gente atua em todo o Brasil e em alguns países da América Latina. O grupo conta com mais de 3.000 profissionais na carteira e hoje nas principais competências são estudos, planos e projetos, gerenciamento de projetos e obras, a parte de planejamento e execução de empreendimentos complexos, né, atuando como EPCista, e a gestão de ativos, que eu vou falar um pouco também, de operação e manutenção de ativos. Em 2015, a gente foi adquirido pelo grupo chinês, pela CCCC, a China Communication Construction Company, e ela é a 4ª maior empresa no ranking internacional de engenharia do mundo, né? E é uma das principais líderes mundiais do segmento. Aqui alguns prêmios que a gente teve recentemente, né? A gente está entre as 3 primeiras colocadas na categoria de projetistas gerenciadoras do ranking da engenharia brasileira, por 7 anos consecutivos, desde 2016. No Valor Inovação 2022, a gente ficou na posição 52 da empresa mais inovadora do Brasil no ranking geral, e em 2º lugar no ranking setorial de construção civil, de engenharia e construção. A gente foi premiado, aqui está desatualizado, mas a gente foi premiado Inova Infra 2021, 22 e 23, com projetos de inovação. Alguns prêmios também de clientes, né, CPFL e Petrobras 2019 e CPFL 21. Então, trazendo um pouco da empresa para vocês. Vou passar a palavra para o Lucas agora. Bom, agora a gente vai entrar no tema principal da apresentação, né, que são como foi a implantação do BIM no setor de projetos, e depois o Léo vai passar a parte de construção. Deixa eu pegar o controle, fica mais fácil. Bom, a gente sempre gosta de passar essa primeira slide do Michael Greaves. Quem tem ele no LinkedIn pode seguir, que ele posta bastante coisa. Que manusear bits é mais barato que manusear átomos, ou seja, vamos fazer o projeto, pensar direito no projeto, que fica mais barato do que a gente fazer isso daí depois lá na obra e gastar menos, perder um tempo lá na obra, né? Bom, com a Concremat, como a gente estava falando, a gente vai passar por esses 2 setores. A gente tem uma outra etapa mais para frente de operação também, mas hoje a gente vai focar nessas 2 partes de projeto e construção. Na parte de projeto, a gente passou pelas etapas de modelagem parametrizada, estudos, análise de interferências, modelagem de ativos existentes, que a gente tem um setor também que a gente faz isso. O planejamento 4D e o BIM mais AWP, que nós fizemos o certificado AWP, então a gente tem essa expertise também embarcada na Concremat. E para a área de construção, a gente tem a parte do 4D, das simulações construtivas que a gente faz também, simulações de avanço, BIM mais Lean Construction, BIM mais AWP e GIS mais BIM, que o Léo depois vai passar para a gente. Tudo isso foi o caminho para a gente fazer a implantação do BIM. A gente definiu todos esses parâmetros que a gente queria ter e o que a gente queria ter de ganho lá na frente, e também por que a gente ia implantar o BIM. Não foi só, vamos implantar porque todo mundo está fazendo também e foi isso. Então, não foi assim que a gente fez. A gente teve uma estrutura, teve um caminho a ser percorrido, e esses eram o que a gente queria alcançar, né?
De início, a gente já partiu para fazer um plano de execução BIM, que a gente precisa definir parâmetros para ter essa estruturação BIM feita. Como que foi feito isso? A gente a gente analisou os projetos existentes, que tinha a carteira da Concremat na época. Eu entrei em 2019 para fazer essa implantação do BIM na parte de projetos, que era um setor novo que estava criando na Concremat, porque antes era disseminado nos projetos, cada projeto contratava os seus terceirizados. E aí acabou centralizando tudo lá, depois da minha entrada e da criação do núcleo de projetos. Então, a gente fez a análise de todos os projetos existentes, definição dos ajustes e padrões internos. Então, internos, todos os nossos padrões, a gente analisou tudo, alinhou tudo e deixou tudo padronizadinho. Junto com isso, a gente fez o fluxo de trabalho por software. Então, a gente tem diversos softwares, não tem um ou dois, a gente tem vários, porque a Concremat tem um segmento muito amplo. Então, não é um ou dois softwares que atende, e não é um ou outro fornecedor. A gente tem uma gama diversa, depois eu vou mostrar para vocês. E a gente fez um fluxo para cada um. A gente fez um fluxo por disciplina, porque tem muita disciplina também que uma depende da outra, e muitas disciplinas são bem complicadas, e uma não consegue trabalhar se a outra não estiver pronta, então tudo isso foi definido. E o fluxo de trabalho por etapa de projeto também, porque precisa ter etapa de projeto, a gente está no conceitual, no básico. Então, tudo isso a gente juntou e fez o nosso PEB. Pegando referências da Penn State, da ISO, do BIM-BR e do próprio BIM Forum. Disso tudo a gente tem a gente tem o nosso PEB, nosso plano de execução BIM, a gente tem ele estruturado. Quando começa um projeto novo, a gente parte para a estruturação do PEB do projeto, porque a gente entende que cada projeto é único e cada um precisa da sua especialidade, da sua especificidade. Então, não é um PEB que vai atender todo mundo, porque cada um vai ter de um jeito. Por exemplo, na Concremat, a gente tem da área de logística, que pega ferrovia, rodovia, portos, aeroportos e tal, e tem a parte de saneamento, que são totalmente diferentes uma das outras. Então, a gente precisa fazer um por projeto. E quando é por projeto, a gente pega todas as disciplinas envolvidas, qualquer etapa desse projeto, se o cliente tem ou não um padrão, porque às vezes o cliente não tem, às vezes ele tem. Então, se ele não tem, a gente usa o nosso, se ele não tem, a gente inclui esse padrão lá. Pega o padrão dele e inclui lá também. E as expectativas do uso do cliente. Isso é muito importante, porque às vezes o cliente chegava para a gente e falava, eu quero a implantação do BIM porque eu quero um 3D no final, bonitinho. E não é só isso também. Muitas vezes o cliente nem sabe para que ele quer usar depois. Ou ele recebe e não sabe o que vai fazer. Então, no PEB, a gente define o que ele pode fazer com o nível de detalhes que a gente está entregando para ele, e qual que é os próximos passos para ele fazer com aquele modelo. Não só pegar o modelo, guardar lá igual eles têm feito e acabou. Bom, o fluxo de trabalho também mudou dentro da Concremat. Isso foi uma coisa que teve que ser alterada também, porque antes, como eu estava falando, a gente tinha um coordenador que avaliava o escopo e ele terceirizava para as disciplinas. Então, às vezes a disciplina não tinha interna, às vezes tinha disciplina interna, às vezes não. Então, se não tinha, ele terceirizava e o projeto ia embora o projeto. Sempre com qualidade, porque o coordenador sempre avaliava e tinha uma equipe por trás avaliando. Mas depois a gente reestruturou isso, entrei eu aqui na parte do coordenação BIM, junto com o coordenador de projeto e junto com as disciplinas. Então, quando o coordenador ele starta o projeto, já é startado todas as disciplinas, a gente tem todas as principais disciplinas a gente tem dentro da Concremat fazendo o projeto interno. E dentro disso a gente passou de um fluxo linear que pegava, elaborava, a disciplina elaborava os desenhos, fazia a compatibilização, se estava ok ia para frente para emissão ou não. Então a gente mudou isso para uma compatibilização única num CDE. Então, todos os modelos e bases e arquivos ficam centralizados e a gente tem esse modelo federado que faz essa compatibilização de todo mundo. Quando está tudo ok, vai para a finalização dos desenhos, porque muitos desenhos, Civil 3D, na maioria, não sei se todo mundo trabalha, mas a gente precisa fazer umas exportações e mandar ele para o cliente num formato AutoCAD ali, mas muitos clientes pedem ainda, não tem jeito. Isso tem que mudar a cabeça do cliente também. E muitas vezes não dá. Então. E depois parte para emissão. Depois da finalização dos desenhos, coloca nas folhas e tal, parte para emissão.
Bom, quando eu estava falando dos softwares, no começo da implantação BIM, a gente teve um investimento grande em hardware e software. Os hardwares vieram muito impulsionados também pela pandemia, porque todo mundo tinha desktop. Quando veio a pandemia, todo mundo começou a ter notebook, foi para casa e a gente teve que comprar notebook para todo mundo, uns notebooks bons, não adianta ser qualquer notebook também, dependendo do software. O Civil ele usa bastante memória, bastante coisa, então teve uns softwares bem pesados, o Allplan ele é bem pesado também. Basicamente a gente usa os softwares da Autodesk, o pacote AEC da Autodesk, e da Nemetschek a gente usa o C e o Allplan. O Allplan e o C a gente usa, eu vou mostrar depois alguns projetos para vocês, mas o Allplan e o C a gente usa para obra de arte especial e esse tipo de coisa, estrutura mais pesada. As outras a gente usa com o pacote da Autodesk mesmo. Bom, e quais foram as vantagens e desafios nessa implantação? A gente teve muitas vantagens, muito mais vantagens do que desafios, mas tem desafio. Acho que todo mundo que vai implantar um BIM numa empresa vai saber que tem muito desafio, tem muita coisa que é difícil, mas as vantagens são superáveis a isso. Então, a gente tem muita transparência no projeto. Hoje em dia, os projetos são muito mais transparentes, muito fácil de acompanhar e saber o que está acontecendo com esse projeto. Isso daqui é importante. Até isso daqui teve uma mudança na mentalidade do pessoal interno, até da coordenação, porque tem um ganho de produtividade, sim. Isso a gente tem usando o BIM. Isso é óbvio, é fato, é óbvio e é comprovado. Mas tem uma fase inicial, e nessa fase inicial, não. A gente tem uma curva de aprendizado. E essa curva de aprendizado, a gente vai ter essa curva de aprendizado, e muitas vezes ela não é tão rápida assim, que no próximo projeto já vai começar a sair. Não, tem fases e fases. Então, teve uma curva de aprendizado, depois a gente começou a ganhar produtividade. E ganhar tempo também nisso. A gente tem uma antecipação de problemas, isso é fato, né? Por estar no modelo, por estar tudo compatibilizado, a gente tem uma antecipação muito rápida dos problemas, que antes eram detectados só quando mandava lá para frente. Isso eu acho que é uma vantagem do BIM, que todo mundo já conhece. Quantitativos precisos, isso é muito palpável mesmo quando a gente está falando de BIM. Os avanços entre fases, isso foi muito importante também, porque a gente passava os projetos, aí passava para outra pessoa, e muitas vezes a gente não recebe, não é contratado para fazer conceitual, básico e detalhado. A gente é contratado só para fazer o básico, só o detalhado, e quando vem esse projeto em BIM, ele vem muito mais simples, a gente continuar avançando. Se ele vem no projeto em CAD, aí é muito mais complicado, você tem que entender o que está acontecendo, como que ele está. Então, tudo isso foi avaliado também, e quando a gente passa por essa situação, a gente acaba passando tudo para fazer em BIM, para depois passar para o pessoal. Uma outra coisa que eu não passei aqui foi a estratégia da Concremat, a implantação de BIM, e todos os projetos, seja contratado ou não, são feitos em BIM. Então, não é o cliente que vai mandar, a gente vai acabar fazendo ele em BIM, porque a gente viu que tem ganho de produtividade nessa produção. Mesmo que o cliente não compre, não contrate a gente para fazer em BIM, a gente acaba fazendo em BIM. Todas as informações centralizadas e a avaliação do cronograma de obra, que depois a gente vai passar até um videozinho aqui no final e o Léo vai continuar depois com a apresentação. Desafios. Mudança na metodologia do trabalho. Isso teve muito para o pessoal. 10 minutos já. Teve mudança na metodologia de trabalho, vou ter que correr aqui. Teve uma curva de aprendizado, aquela que eu estava falando. A readequação da equipe. Teve muita gente que acaba não se adaptando, gente que acaba adaptando, tem gente que se empolga bastante, vai embora e começa a fazer e tranquilo, mas tem gente que não. O investimento que eu passei para vocês é a implantação do 5D, que é um desafio até hoje que a gente está enfrentando. Agora o Léo vai passar a parte da construção. Bom, vou falar um pouco sobre a parte de implantação do BIM na etapa de construção, operação e manutenção de ativos, na parte mais de utilizar isso tudo que o Lucas mostrou para a gente. Então, qual é o conceito da utilização do BIM nessas etapas de construção, operação e tudo mais, né? A gente pode usar esse modelo como base para componentes pré-fabricados. Então, se eu tenho
um BIM com nível de desenvolvimento maior, eu posso distribuir isso para o meu fabricante, para possibilitar uma fabricação de uma peça, algum tipo de produto. Eu tenho uma reação rápida a minhas mudanças de projeto, então, se eu preciso de uma revisão, eu estou na fase de construção, eu preciso de uma revisão, é uma revisão mais rápida que a gente pode emitir, né? Eu tenho descobri os erros e omissões de projeto numa fase antes da construção, então eu corro menos risco de chegar na etapa de construtiva e me deparar com um problema de compatibilização, por exemplo, uma tubulação pegando numa estrutura, alguma coisa do tipo. O BIM acaba minimizando esse tipo de risco. Eu consigo fazer as simulações de planejamento com o modelo BIM, né? Então, a cada revisão que eu passo do modelo, eu consigo sincronizar ali o meu cronograma e simular como isso vai impactar nessa revisão, como essa revisão pode impactar na minha construção, no meu prazo de obra. Eu tenho uma melhor implantação de técnicas, até a gente vai falar um pouco disso, de construção enxuta, né, de Lean Construction, de metodologias, por exemplo, AWP, metodologias ágeis, eu consigo aplicar de uma forma mais eficiente utilizando a modelagem BIM. Então, quais são os produtos que a gente pode levar para campo, que a gente pode otimizar a parte da construção e da operação do ativo com a utilização do BIM, né? O que o BIM suporta em relação a isso. Então, como eu falei aqui, a simulação de planejamento 4D, acho que é o mais famoso, que todo mundo conhece aí, que já está um pouco mais avançado no mercado. Mas aqui a gente tem também como interessante falar que a simulação 4D ela pode ser algo mais vivo dentro do canteiro, né? Não necessariamente eu só vou gerar um 4D de início com o meu cronograma inicial, a baseline 1, né? E ficar com aquele 4D ali. Eu posso fazer várias simulações, eu posso fazer simulação de antecipação, eu posso fazer algumas simulações dentro do 4D. Isso vai me auxiliar a pegar ali algum erro de cronograma, uma etapa começando antes, quantas frentes de serviço eu vou precisar para atuar na obra. Planejamento 5D, o Lucas falou, é um desafio nosso, principalmente na área de infraestrutura. A gente tem dificuldade, principalmente com software, para fazer esse tipo de serviço, né, em obras, mais especificamente em obras lineares. Não existem muitos softwares no mercado hoje que atendam, então a gente está num projeto para possibilitar e fazer isso como forma de simulação de 5D, mas hoje a gente atua com 5D na forma do modelo alimentando a minha base orçamentária, né? Então, extração de quantitativo, integro o meu quantitativo com a minha base orçamentária para poder gerar aqui os custos que eu preciso, né? Enquanto a gente não chega nesse amadurecimento das ferramentas para a infraestrutura. Simulações construtivas, aqui a gente fala de simulações estruturais, simulações também, por exemplo, simulações de terra, né, de movimentação de terra, de canteiro, de obra, etc. Simulações de avanço e metodologias integradas, né, o BIM com Lean Construction, o BIM com a AWP, que a gente já desenvolve nessas duas metodologias, e também no caso de obras lineares, que é um dos nossos principais projetos, utilização ali do GIS, né, das informações georreferenciadas em cima disso. A gente desenvolveu uma planilha aqui com um grupo de processos baseada na Penn State College. Então, aqui a gente tem, por etapa de projeto, né, iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento, todo o portfólio de BIM da Concremat, né, tudo que a gente hoje é possível entregar na Concremat e separado aqui aonde reflete cada item desse. Aqui é só o primeiro quadro. A próxima apresentação eu vou abrir isso daqui, entrar mais no detalhe, e vou passar mais específico alguns itens aqui relacionados à construção. Então, planejamento 4D, potencial de retorno e curva de aplicabilidade. A gente tem o potencial de retorno aqui mais alto na parte de suprimentos e implantação, aqui iniciando a implantação. Então,
eu consigo ter um ganho maior aqui na parte de implantação do projeto, né? Então, o que é a simulação 4D, o planejamento 4D? Eu atrelo o cronograma de execução a um modelo, né? E trago essa virtualização dessa construção de forma viva ali, né? Eu tenho o objetivo de analisar esse cronograma de forma visual, possibilitando ele encontrar inconsistência tanto no cronograma quanto no modelo, possíveis desvios de cronograma e outros itens. Bom, BIM com Lean Construction. Então, aqui também, potencial de retorno e curva de aplicabilidade. A gente tem um potencial de retorno maior aqui também na implantação. O Lean Construction é uma metodologia para implantação, né, para execução. O conceito dele é que a gente atrele os conceitos de Lean Construction ao cronograma e ao modelo de construção, podendo também que o BIM auxilie no Lean Construction. Então, a gente analisa que o objetivo é analisar os ciclos de execução dos serviços a partir da metodologia BIM com a metodologia Lean Construction. Então, Lean Construction, atrela no modelo de construção, cronograma de construção, integração do Lean Construction com o cronograma e com o modelo, e análise de ciclos de vida de execução. Aqui, só um minuto. Aqui é um exemplo da utilização do BIM com Lean Construction, utilizando o modelo BIM aqui para extrair quantitativos e abastecer o VSM aqui, que seria o detalhamento micro ali, né, mais profundo das atividades a serem executadas segundo o Lean Construction. Então, aqui o uso básico do BIM, né, a gente extraiu quantitativos de uma ponte. Então, blocos, capitéis, área de forma, volume de concreto, tudo mais, para que eu possa abastecer aqui as quantidades com a produtividade de cada serviço desse e poder chegar ali numa simulação de VSM. Bom, vantagens e desafios do uso do BIM para construção. As vantagens é que a gente tem mais confiabilidade nos projetos que a gente recebe em campo. Então, como a gente falou anteriormente, os projetos são compatibilizados de uma forma mais confiável, a gente consegue executar de uma forma um pouco mais confiável. Aumento de produtividade da equipe de campo, isso aqui é um item, como o Lucas falou também, sobre a produtividade de projeto, também é um item que no início é um item complexo, porque a equipe de campo ela não está acostumada a trabalhar com esse tipo de informação em campo, com modelo, com tablet, da forma que for, mas eles têm no início uma curva de aprendizado maior, mas quando a gente consegue levar isso para campo, levar essa simulação 4D e ter ali o acompanhamento de semana a semana, o que eu posso fazer, o que vai ter de atividade naquela semana, a produtividade da equipe, o entendimento sobre a construção aumenta e acaba impactando na produtividade. Redução de problemas da etapa construtiva, então, como a gente tem um projeto mais confiável, revisões mais amarradas e uma assertividade maior na execução, a gente consegue ter uma redução de problemas e riscos na etapa construtiva. Erros de compatibilização de projetos, aqui é um pouco redundante, eu falei um pouco sobre isso, mas já trabalhou ali na frente de serviço, sabe que está muito problema de compatibilização de projetos na época que a gente usava 2D ali, né, AutoCAD, então a compatibilização não tem como, ela acaba passando alguma coisa, né? Possibilidade de realizar simulações de planejamento e aferir, né? Então, como eu falei, o planejamento, o 4D, ele tem que ser uma ferramenta viva. Eu posso simular o inicial, é importante eu simular o cronograma inicial, mas também é importante que eu coloque ali o realizado, o meu previsto, né? O realizado, tudo, eu posso visualizar, filtrar aquilo por semana, para verificar o que eu vou atacar no meio daquela semana. Também é um item, informações centralizadas, então, quando a gente vai para campo, a gente atua com CDE também, né? Então, isso facilita para que todo mundo tenha acesso nos modelos, na documentação, de forma centralizada, o que também era um desafio antes da implantação do BIM.
e aumenta na qualidade da informação gerada em campo, né? A gente vai para campo, a informação, do mesmo jeito que a gente distribui a informação para campo de forma centralizada, a gente recebe informação centralizada do campo. Desafios, mudança numa metodologia de trabalho. Acho que quem trabalha aí com implantação de metodologias, tecnologias para a parte de construção, sabe que é difícil aqui, a mudança de cultura da parte de campo é muito mais difícil do que uma mudança interna do pessoal do escritório, né? Uma curva de aprendizado também é um pouco alta. Readequação de equipe também. Tem gente, pessoal de campo, que não se acostuma, não se adequa à utilização do BIM. E a mudança cultural interna e externa. Externa também por conta do cliente, convencimento do cliente a utilizar esse tipo de metodologia em campo. Acho que vai ter que passar um pouco rápido aí, por causa do tempo esgotou. A gente vai passar rapidinho agora, que já está acabando já. Não acabou ainda não. Já? Rapidinho. Bom, vou mostrar alguns cases. Esse aqui é um portfólio mais ou menos do que a Concremat trabalha. Então, a gente tem desde o setor de energia, portos e estações de tratamento, rodovias, ferrovias. Tem diversos setores. Eu trouxe só alguns exemplos aqui. Então, isso daqui é uma estação de tratamento de esgoto. Perfeito? Então, a gente tem um modelo 2D, como a gente extrai os documentos de dentro do modelo BIM, né? Que são as pranchas e tal. E os modelos de trabalho. Aqui também o modelo federado tem muita... Isso aqui foi também uma mudança de cultura, que o pessoal acha que o modelo federado é aquele modelo bonitinho, que você vai ficar olhando, todo 3Dzinho, o carrinho passando. Então, não, o modelo federado é de trabalho. É um modelo de trabalho e a gente usa ele para trabalhar, e cada elemento aqui tem um significado, não necessariamente é bonitinho. A gente passa para um outro software depois que fica bonitinho, mas o modelo federado não. Aqui é um outro exemplo também de uma ferrovia, né? Então a gente focou na parte da ponte. Eu vou passar meio rápido isso aqui, que depois tem um videozinho dele, bem rápido. As obras de arte que a gente elabora, então todos os desenhos, todas as quantidades, todos os modelos, tudo vinculado e tudo trabalhando em conjunto. Mesma coisa de obra de arte. E um desafio de obra de arte eram as armaduras. Então, hoje a gente trabalha sempre com as armaduras. Esse daqui, a gente trouxe aqui um exemplo para vocês, para ver como dá para ser feito isso tudo em BIM. Isso tudo também calculado e tudo com extração de quantidades. É um modelo comum de extração. E aqui é um videozinho. Acho que o Léo. Alô? Essa é uma simulação nossa de 4D, né? É um modelo de uma ferrovia. A gente pode perceber ali que tem os canteiros de obra, né? Se vocês perceberem, ele tem um tipo de construção temporária dentro do 4D, né? Então, a gente consegue visualizar ali frente de construção, né? O canteiro ali já, como é temporário, depois da construção ele sai. Então, é uma forma da gente simular. Quando isso aqui está em etapa inicial, etapa de elaboração de projeto, a gente já está simulando em 4D. Quando isso chegar numa possível etapa de obra, né? A gente pode simular com o cronograma num nível abaixo, num nível mais detalhado, e o modelo também. Pode passar, Lucas.